tá. Você tá abrindo, né? Joia. Bom, então, a partir de agora, vocês podem colocar. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai ter mais uma roda de conversa. E nossa roda de conversa hoje vai ser com a terapeuta ocupacional Gabriela Correia. Eu vou pedir para que a própria Gabriela se apresente, né? A gente tem muita satisfação em receber vocês aqui, mais uma vez, nesse evento. A gente espera que seja tudo muito agradável e que a gente possa realmente ter uma roda de conversa, que a gente possa dialogar sobre o assunto que vai ser tratado aqui, tá bom? Gabi, a sala é sua, fique à vontade. Desde já eu agradeço a você por ter aceito o convite e dizer que para a gente é uma satisfação muito grande tê-la aqui, tá bom? Obrigada, Raquel. Boa noite a todas. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lolo, também pela indicação tão preciosa, né? Então, eu queria agradecer, estou muito feliz por estar aqui, conhecendo, né, vocês, as realidades de vocês, e eu fiz uma apresentação breve, mas eu queria dizer que vocês podem me interromper, né, sempre que acharem necessário ou quiserem fazer alguma pergunta, podem me interromper. Então, como a Raquel falou, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Terapia Ocupacional, a universidade onde eu me formei, né, e voltei depois de 5 anos de formada como professora. E aí, quando eu entrei na universidade, eu tive uma experiência prática, né, na época muito forte no interior, a necessidade de atuação de TO nas escolas especiais do interior. Então, fui para o interior, fui trabalhar, e aí voltei para Curitiba e logo em seguida entrei como professora. E eu nunca pensei em ser professora, na verdade, né? Então, me tornei professora e estou me tornando professora até hoje. E aí que eu fui atrás de mestrado, né, de doutorado, mas eu vou falar um pouquinho disso ali no começo da apresentação, tá? Eu vou compartilhar, daí vocês me dizem se está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ai, peraí. A gente não dá aula pelo Meet, então vocês me desculpem. Vamos ver se vai dar certo. Não sei por que não aparece. Não está permitindo o compartilhamento. Vamos tentar. Raquel? Não está permitindo? Não. Mas também eu posso ir sem... Meninas, me ajudem. Não, Raquel, eu posso ir sem... A senhora pode ir em configurações. Não precisa. Não? Não tem problema. É porque a gente já teve um episódio de invasão, assim, de não sei se é hacker, não sei como a gente já teve. Aí a gente privou algumas coisas, eu acho que como é uma conta nova, né? E tá. Aí eu acho que não... Mas talvez seja isso. Mas não tem problema, tá? Tudo não bem. Tem problema nenhum. Se eu olhar para o lado é porque eu estou olhando aqui na tela, então. Mas não tem problema nenhum, para mim não tem problema. Então, eu propus, né, essa forma de colocar o tema pela conversa que a gente teve, né, Raquel? Então, a relação com a família no processo de intervenção, da onde a gente veio e para onde a gente deveria ir, né? Isso. É uma inquietação, na verdade, é uma provocação, porque talvez a gente já devesse estar lá, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso.
Então, a inquietação em relação a falar sobre família e estudar sobre família começa desde a minha prática profissional, como eu estava relatando, em escolas especiais, centro de atendimento especializado, onde eu tive experiências que eu não via a família, a criança chegava de manhã e ficava até final da tarde, e tiveram crianças que eu não conhecia nem a família, e outras experiências quando eu fui para o interior, que a gente tinha um contato muito mais próximo, muito mais fácil com as famílias, né? Isso tudo determinado pela forma como a instituição também olhava para esses atendimentos, né? E aí comecei a ver que esses casos onde eu não conhecia a família, não tinha informações, não tinha troca, não tinha conversa, isso repercutia de alguma forma na intervenção. Quando me tornei professora, e aí fui atrás do mestrado, fui lá, estava estudando questões de comportamento visual, de alterações visuais, deficiência visual, e fui para a Unicamp, né, onde a Lolo foi minha orientadora do mestrado. E aí, um dos apontamentos do mestrado foi justamente essa questão de falta de informação das famílias sobre comportamento visual de crianças com outras alterações no desenvolvimento. E como que isso poderia interferir na detecção precoce e intervenção oportuna dessas crianças, né? E aí, quando as coisas, né, nem era o foco principal do mestrado, mas isso acabou aparecendo. Quando eu fui fazer o doutorado lá no mesmo programa, a gente foi fazer um curso de formação para profissionais, que também não era o foco principal a questão da família, eram questões de atenção à saúde ocular de crianças com múltipla deficiência ou outras alterações do desenvolvimento. Mas aí, por ter tido esse resultado, né, no mestrado, a proposta do curso de formação tinha uma parte que falava sobre a família, né, até porque, por ser uma ação importante de prevenção de agravos e de promoção da saúde ocular, né, informação da família, o contato com a família, enfim, que a família esteja orientada, né, a buscar o serviço de atenção à saúde ocular precocemente, né, oportunamente. E aí, no final das contas, no final do curso, apesar de não ser o foco principal do curso, falar sobre a família e questionar sobre como era a relação do profissional com a família foi um dos itens que os profissionais que participaram do curso relataram que teve maior impacto. Então, apesar de não ser o foco principal, muitos profissionais que participaram falaram, nossa, eu precisava olhar de outra forma para essa família, né? Precisava me relacionar de outra forma com essa família. Então, a partir disso, né, e já desde toda a história, eu fico querendo cada vez mais conhecer sobre como que a gente se relaciona com a família, nós enquanto profissionais de saúde, enquanto membros de uma equipe, né, que estamos aí atendendo famílias que tenham crianças com deficiências ou com risco no desenvolvimento, né. Então, quando eu faço a pergunta de onde a gente veio, é porque acho que isso determina muito a forma como a gente se relaciona com essa família, né, até hoje. Então, a gente vem de coisas que vocês já devem saber, né, a gente vem de um modelo biomédico, onde o conceito da deficiência é pessoalizado, né, entre aspas, é um problema da pessoa, uma desvantagem natural da pessoa. Isso determina ou direciona, pelo menos, o nosso modelo de intervenção, quando a gente fala de estimulação precoce, né, a gente está falando de um modelo de intervenção que é centrado na criança e nos seus déficits, então tem o objetivo principal de reparar esses impedimentos corporais, né, de reparar aquilo que, entre aspas, está faltando ou está prejudicado. Então, a gente trabalha nesse modelo de estimulação precoce com habilidades específicas, competências específicas, né? E isso acontece com o profissional, a criança, numa sala de terapia, né? Olhar para esse modelo dessa forma coloca, para o modelo biomédico e para a estimulação precoce, coloca o profissional num determinado papel, né? O profissional da saúde como um todo. O profissional como expert, principalmente como decisor. Então, desde o momento de identificar
a demanda, de identificar o objetivo, de identificar problema, até prover o tratamento, quem decide esse caminho todo, por essa perspectiva, é o profissional, né? Então, ele é o expert, ele está num certo patamar que ele vai determinar o que tem que ser feito e como tem que ser feito. E aí, isso também direciona o papel da família, né? A família fica numa posição de receptora, passiva dessas informações e dessas decisões, e por consequência dessas nossas orientações, né? Que a gente transmite, que a gente passa e que a expectativa do profissional é que a boa família ou a família que aceita a condição dessa criança siga as nossas orientações, né? Então, esse é um contexto todo que coloca a relação profissional da saúde, TO, com a família num determinado patamar, que é de onde a gente vem, né? E aí, se a gente for pensar para onde a gente deveria ir, né? E aí que é a minha questão, né? Será que a gente já não deveria estar, né? Porque não são conceitos assim novos, tão novos, né? A gente pensa, então, no advento do modelo social e biopsicossocial da deficiência, que vai trazer a deficiência, né, o conceito de deficiência como uma expressão dessa diversidade humana, e aí vai colocar o impedimento, né, sim, no corpo, numa função, numa estrutura do corpo, mas a desigualdade, ela está no meio. Isso vai direcionar para um modelo de intervenção que é de intervenção precoce, onde a abordagem, né, o modelo é centrado na família e baseado nas suas forças, nas suas competências, né? E esperando não só a melhora daqueles componentes, daquelas competências específicas, mas uma resposta global de desenvolvimento, de participação, de empoderamento dessa família, né? E isso acontece, ou pelo menos deveria acontecer, com o profissional, com a criança, com a família, e no contexto, né? Não ficando só restrito à sala de intervenção, à sala de terapia. E aí isso direciona o papel do profissional como um profissional facilitador, né? Um profissional de apoio em toda esse processo de decisão, desde identificar as queixas, os problemas, né, os objetivos, até a tomada de decisão sobre caminhos a seguir, né? Porque a gente sabe que não existe só um caminho, né? Na nossa intervenção, seja de TO, seja de profissional da saúde. E aí isso coloca também a família num lugar de integrante, né? Um lugar de centralidade, um lugar de membro ativo, né? Inclusive de responsável por tomar decisões, né? Então, e isso dá uma outra perspectiva para que relação é essa que se estabelece. Bom, pensando nisso, a gente tem, e aí, concomitante a isso, né, e que conversa com o modelo de intervenção precoce, é a prática centrada na família. A gente vai ver estudos que falam de serviço centrado na família, de abordagem centrada na família, de prática centrada na família, mas o importante é entender que trata-se de uma prática que não é um passos a seguir, né? Não tem você faz isso, depois faz aquilo, né? Não tem esses passos para você seguir, não é um protocolo. É uma abordagem filosófica e de serviço. É como que eu vou me relacionar e como que eu enxergo os papéis dessas pessoas todas, dos profissionais, da família e da própria criança nesse processo de intervenção. É uma prática, né, que é adequada para a intervenção precoce, porque conversa com os seus princípios, e aí coloca esse papel de centralidade na família. Além disso, redireciona, então, para essa família esse papel que nunca deveria ter sido tirado dela, né? De decidir sobre o seu filho, né? Mães de crianças sem deficiência decidem coisas sobre seus filhos. Então, por que mães de crianças com deficiência ou alterações no desenvolvimento, com o suporte
adequado, com os meios adequados, não podem decidir sobre os seus filhos, né? Então, esse é um questionamento que a gente tem que fazer, né? E aí, a gente vai ter premissas, né, e princípios do serviço centrado na família, que reconhece a singularidade de cada família, a constância na vida da criança, né? A gente sempre fala, não é o atendimento aqui de meia hora, né? Tem serviços que você atende meia hora a criança, uma vez por semana. Será que isso vai gerar impacto na vida dessa criança se eu ficar estimulando a coordenação motora fina ali meia hora por semana, né? Sem contar os dias que a criança falta, porque aqui, né, é frio, é chuva, seu atendimento é de manhã, tudo isso interfere, né? É o reconhecimento de que a família tem um conhecimento ímpar sobre o seu filho. Ah, mas eu sei que aquela família não sabe como é que ele faz tal atividade. Talvez ela não saiba descrever como você espera. Talvez ela não saiba nomear como você gostaria que ela nomeasse. Mas ela que está lá na casa, que sabe como que acontece, que convive com essa criança, né? Então, tudo isso permeia essa prática, esse serviço centrado na família. E aí, os autores vão falar que a gente tem formas, né, de dar esse suporte, de apoiar, e um artigo que eu gosto traz essas possibilidades de prática de ajuda eficaz. E fala de 3 aspectos: a prática na dimensão relacional, então, de uma escuta ativa, uma escuta participativa, uma relação horizontal, né? A dimensão participativa, que é como que eu, enquanto profissional, ou como que o serviço também dá possibilidades, meios dessa participação, né? Porque é muito fácil também a gente falar que a gente precisa que a família participe, mas não dá os meios para que isso aconteça, né? E a dimensão técnica, que aí sim é onde entra o nosso conhecimento, nossa formação, os cursos que a gente faz, os estudos, as evidências que a gente busca, né? Toda a informação técnica que nenhum pai é obrigado a saber, né? Pai ou mãe, não é obrigado a saber todas as coisas, de todas as dimensões, né, do seu filho, coordenação motora, desenvolvimento, enfim, todas aquelas coisas que a gente fala, né? É aí que entra, então, todo esse conhecimento técnico, né, como um suporte para as decisões informadas, para as decisões discutidas, né, negociadas e que são analisadas considerando ônus e bônus, né? Então, existem evidências já que vão trazer o que é a participação ativa da família em todo esse processo, então, desde a identificação dos objetivos até a tomada de decisão do que é feito, como que é feito. Será que é o momento de uma terapia intensiva? Será que não é? Será que é o momento de tentar fazer algo diferente em casa? Será que não é, né? Sempre analisando ônus e bônus, né? Que aí o profissional vai ajudar a trazer todas essas consequências, né, dessas decisões. E a articulação entre o que é feito nesses diferentes contextos, né? Na escola, a clínica, a casa da família estendida, enfim. Quando essa participação em todo esse processo tem tido evidências de que isso traz o empoderamento da família, né? Então, a família vai entendendo por que aquelas intervenções são feitas, por que o profissional está propondo aquelas coisas, por que aquele pode ser o momento específico para fazer algum determinado protocolo, alguma terapia intensiva ou alguma modificação específica, né? E aí, é necessário que a gente entre, quando eu falo a gente, não é só o profissional, é a equipe, é o serviço como um todo, é a instituição, são os gestores, em proporcionar meios para isso, porque, historicamente, a gente tem, acho que durante a nossa formação e nas nossas práticas, está arraigado alguns julgamentos de que a família não tem condições de decidir, ou não sabe decidir, ou não sabe as informações necessárias. Mas será que estão provendo as informações necessárias, né?
Então, a gente precisa pensar como que a gente proporciona esses meios. E meio é tempo, é disponibilidade, é atitude, né? Não sair um pouco desse papel de julgar a família, né? Só como alguma entidade que é boa porque segue orientações ou é ruim porque não segue orientações, né? A gente tem que parar de pôr um pouco nessas caixinhas, né? Tem muito por trás de se seguir ou não uma orientação, né? Tem muito mais do que isso. E aí, né, como que fica a gente especificamente, né, a TO nisso? Obviamente que a prática centrada na família não é uma especificidade, ou pelo menos não deveria ser uma especificidade da terapia ocupacional, mas eu vejo que a gente tem muito potencial para aplicar ela, porque o olhar que a gente tem já, né, desde de quando a gente começa a entender o que é TO, para que serve TO, né, o que a gente faz, a gente já olha para contexto, a gente já olha para participação, para inclusão nesses diferentes contextos e ambientes, e se a gente não transpor isso para a nossa prática, está tendo alguma falha na comunicação, né? Que a gente fala de inclusão, a gente fala de participação, mas aí a gente, dependendo do serviço que a gente está lá na sala, e aquilo que a gente trabalha lá na sala de terapia não extrapola as paredes do serviço, né? Então, alguma coisa está acontecendo nesse meio do caminho que está se perdendo. Especificamente da TO, a gente tem alguns artigos que vão falar, então, da terapia funcional centrada na família. É uma terapia interessante, princípios interessantes, buscando, então, promover essa performance funcional, né, e coloca a identificação, então, dessas restrições, tanto do ambiente ou da tarefa, ou de funções e habilidades da criança, mas sempre com a família participando da identificação dessas restrições, né? E dando oportunidades e pensando em estratégias de oportunizar esse desempenho e essa funcionalidade no contexto real daquela criança, né? Então, eles, né, tem um estudo que traz que a realização, o resultado disso, né, realização bem-sucedida de tarefas funcionais que são identificadas como importantes para aquela família e para aquela criança, né. E aí eles destacam, então, que o olhar por olhando pela perspectiva da terapia funcional centrada na família, os padrões de movimentos, né, efetivos são mais importantes do que os padrões de movimentos normais, né. Então, às vezes é preciso de algum padrão anormal para alcançar alguma funcionalidade, né. Aí eu tinha trazido dois artigos que falam da efetividade da terapia funcional centrada na família. Eu posso mandar depois a apresentação, não tem problema. E aí, algumas coisas, alguns aspectos são importantes para a gente pensar como que a gente desenvolve, então, essa prática centrada na família, esse olhar centrado na família, né? Primeiro que a gente tem que pensar na construção de habilidades da família, e não em ressaltar só o que a família não faz, né? A gente tem que pensar, assim como a gente não está mudando o olhar, de olhar para a potencialidade das crianças, né? De quem a gente atende, assim tem que ser também com a família. A gente precisa de uma comunicação efetiva, né? E uma comunicação efetiva, ela não acontece quando é só um passando para o outro, né? Sem escutar o outro lado, sem ouvir realmente o outro lado. É necessário respeito às diferenças, respeito ao que aquela pessoa entende, ao que aquela pessoa consegue, ao que aquela pessoa pode te oferecer naquele momento, né? Então, é uma relação de respeito. É preciso habilidades de negociação também, e quando fala de habilidade de negociação, não é para você, em algum momento, conseguir impor aquilo que você acha que é o certo, ou aquilo que você acha que é o melhor, mas é você ponderar junto com a família, ajudar a família a tomar essas decisões, né? Isso só acontece com uma relação de parceria efetiva, né? Para que essa tomada de decisão seja uma tomada de decisão informada, consciente inclusive do ônus de alguma decisão que você possa tomar, né?
E aí, se a gente pensa, então, na pergunta, né, na primeira colocação que eu fiz, de onde a gente veio e para onde a gente deveria ir, quando a gente pensa em todos aqueles aspectos, né, que a gente vem do modelo biomédico, do serviço de estimulação precoce, o profissional como expert e a família como receptora, a gente tem uma relação vertical, né, onde um passa por outro, um informa o outro e o outro deve seguir, né. No entanto, a gente deveria ir ou deveria estar já, né, em uma relação de horizontalidade, né, porque a gente também tem que entender os limites da nossa atuação. A gente tem que entender os limites daquilo que a gente faz, do serviço que a gente presta, da instituição que a gente está, né. Não tem como você também se responsabilizar por todo o desenvolvimento da criança, atendendo a criança 1, 2 vezes por semana. Né? Então, a gente tem que entender que para que isso aconteça, todo mundo, equipe, família estendida, né, tem que contribuir de alguma forma, né, tem que estar presente de alguma forma. E aí a pergunta, né, que eu me faço e que eu faço para outros profissionais e acho que a gente tem que, né, manter essa pergunta, será que a gente já fez essa transição? A gente fala que a gente segue o modelo biopsicossocial da deficiência, que a gente atua na intervenção precoce, né? Será que a gente realmente já completou essa transição? Será que a gente já fez essa transição? Será que a gente já olha a família de uma maneira horizontal, como um parceiro? Será que a gente já olha como um membro muito importante, né, dessa equipe toda que atua com essa criança, né? E aí eu fico me perguntando, acho que não, particularmente, acho que é um desafio, fico pensando que faltam alguns aspectos para que isso aconteça, tanto institucionais, modelos de serviço, falta a equipe como um todo entender a importância dessa família e não partir sempre de uma perspectiva só de julgar essa família, né? Acho que falta conhecimento e formação sobre o que são esses modelos, por que falar que estimulação precoce é diferente de intervenção precoce, já que tantos artigos que a gente vê utilizam como sinônimo, né? Ou tantas instituições falam que tem serviço de intervenção precoce, mas quando você conhece a fundo, você vê que o modelo de serviço é voltado para o estímulo de habilidades específicas, né? Então, acho que falta formação, falta conhecimento, falta estrutura das instituições, dos serviços, né? Apoio dos gestores, porque também precisa toda a instituição, né? Entender esse papel, qual que é o papel do serviço, qual que é o papel da família, né? Mas Gabi, acho que... Oi. Posso falar uma coisinha? Pode. Então, isso tudo que você está falando está me fazendo pensar algumas coisas, e eu fui anotando aqui algumas, né? A gente tem uma determinada abordagem, né, dessa importância que a gente dá para a família. Mas muitas vezes parece que assim fica muito teórico, né, esse caminho. Ele é muito teórico. A família tem que participar, é isso que a gente transmite para os alunos da gente, é isso que a gente realiza na nossa prática. Mas, na verdade, né, quando a gente fala, tá bom, tem barreiras institucionais, muitas vezes tem mesmo, né, barreiras institucionais, programas que são rígidos em uma série de coisas. Mas eu fico pensando assim, quais são os caminhos, né, que nós, terapeutas ocupacionais, quais são as condutas que nós temos em relação aos pais que mostram, de fato, como eles podem participar, que a responsabilidade não é nossa nem deles, né, que é algo compartilhado. Eu acho que muitas vezes os alunos ficam com isso na cabeça, muito na teoria, sabe? Os pais têm que participar. E às vezes eu me questiono até assim, como que a gente está ensinando dentro da terapia ocupacional como é essa participação?
Você tem essas dúvidas, esses questionamentos na sua prática? Tenho, eu concordo com você que a gente acaba, talvez, ficando no campo das ideias, né? E aí, a hora que a gente vai para o serviço, a gente encontra essas barreiras e aí não consegue nem achar caminhos para transpor essas barreiras, né? Eu acho que, primeiro, sim, precisa ter uma mudança que é anterior, que é na formação, que é na atitude, né? Eu acho que isso precisa acontecer, porque senão vai chegar lá no serviço, isso não vai nem ter a atitude para conhecer, para modificar, né? Mas eu acho que, apesar da gente falar sobre isso, que precisa fazer centrado na família, né? Enfim, a gente acaba no processo de formação, falando muito de modelos e abordagens que talvez não respondam também a isso, né? Eu penso que existem algumas estratégias simples que podem começar a modificar um pouco isso, né? Primeiro, como eu falei, a questão da mudança da atitude, entender, inclusive, estar aberto para essa relação, mas eu acho que quando a gente fala, por exemplo, a gente tende nos nossos atendimentos, né? A gente tende a falar assim, não chama a mãe porque a criança se modifica com a mãe na terapia, né? A gente fecha a porta e deixa a mãe lá para fora. A criança se modifica, mas é assim que ela vai funcionar no dia a dia dela. Então, acho que trazer a mãe, o pai, o cuidador, quem quer que esteja, né, irmão, trazer para atendimento, acho que essa é uma das estratégias mais enriquecedoras dessa relação. Eu concordo. A mãe entende o que você está fazendo, né? Para ela poder fazer alguma coisa desse sentido em casa, também fica muito mais fácil, porque a gente... O que acontece? Principalmente, estou falando desses modelos de serviço que a criança entra para o atendimento, você devolve e fala 5 minutinhos. Ah, foi muito bem. Estimula a comer em casa, ó, pega assim na colher e faz assim. Isso fica muito no campo das ideias. Tem que haver o convite, né, e a participação. E a criança em casa, ela é outra criança do que ela está com você num ambiente, num setting terapêutico, que está tudo controlado, né, que você tem todas as técnicas e manejos, de manejo e de estimulação. Então, assim, eu acho que esse portas abertas é um primeiro, uma das coisas que eu acho que tem maior potencial de modificar. Nem sempre é fácil? Nem sempre é fácil. Provavelmente você vai chamar a mãe, a criança vai ter vezes que não vai fazer nada daquilo que você queria que ela fizesse. Mas isso não é bom? É o comportamento que ela faz com a mãe. Quem vai estar no dia a dia com ela é a mãe, né? Então, é isso que eu acho bacana quando a gente fala assim, né? A criança vai modificar o comportamento se a mãe estiver presente. Poxa, que bom, né? Que bom que ela vai mudar o comportamento. Só assim eu vou conhecer de fato essa criança na relação com a mãe. Senão... na verdade, ela modifica quando está com você, né? Isso. Na verdade, o comportamento diferente é quando é você que não é uma constante na vida dessa criança. E não é o real, né? Então, o ambiente não é o constante, né? Não é aquele ambiente que ela fica. Então, eu acho que esse portas abertas é a primeira coisa. Eu acho que outra coisa que precisa muito modificar é essa questão, quando a gente fala da relação hierárquica ou horizontal, né? Vertical ou horizontal, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala muito que um dos nossos papéis é passar orientação, né? É passar orientação, é passar orientação. Isso já é um vício de linguagem nosso, né? A gente já fala isso já sem até pensar no que isso significa, né? E aí, eu acho que talvez a gente deveria pensar em construir orientações com essa família. Junto. Porque é muito difícil a mãe reproduzir, por exemplo, você está treinando alimentação. É muito difícil que em todos os momentos de alimentação a mãe vai ter tempo ou vai ter os meios necessários ou o controle de estímulos adequado para fazer aquele manuseio que você está propondo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente senta com a família e conversa, olha,
Você viu que a gente está trabalhando aqui, alimentação, ok. É um objetivo importante para todo mundo? Ok, porque também se não for importante para essa família, esqueça, não vai fazer em casa. Né? Então, já identificamos que é um objetivo importante? Ok. Você está acompanhando aqui como é que eu estou fazendo? Ok. Como que você acha e quanto que você acha disso que dá para fazer no dia a dia? Porque essa família, ela lida com 5 profissionais. Cada profissional despeja um tanto de informação e de orientação e de regras e de conduta e de... que é impossível dessa família absorver tudo isso. Né? Então, assim, se você conseguir negociar com ela, olha, a gente tem uma prioridade. Para ela conseguir comer sozinha, ela precisa de oportunidade. Quanto dessa oportunidade você acha que é viável de fazer no seu dia? Eu acho que 2 vezes na semana eu consigo parar para fazer. Ok, vamos começar assim. O que você acha que precisa para que você consiga fazer isso em casa? Você precisa que eu te mostre? Você precisa de informação visual? Você precisa um vídeo? O que você precisa para que isso aconteça? E aí, precisa que eu vá na sua casa? Né? Tentar achar essas estratégias, porque a gente costuma falar assim, olha, estimula em casa. E pai, mãe e cuidador não é terapeuta. Não tem o olhar que a gente tem, nem deve ser. Nem deve ser. Né? Então, assim, como que a gente pode buscar juntos os momentos que essas coisas podem ser oportunizadas? E aí eu não digo nem treinadas, eu digo oportunizadas, né? É perfeito, porque eu também detesto essa coisa do treinar, né? Tem ou não treina? O Gabi, deixa eu só dar um toquinho para você. Tem uma professora, a Neide, aí, que está morrendo de vontade de falar alguma coisa, e eu estou doidinha para ouvi-la. Claro. Né? E aí, o problema é que assim, viu, Neide? Eu e Gabriela, a gente fala muito. Muito. Então, você imagina quando ela estava fazendo o mestrado, as orientações como que eram? Era assim, ó, dá licença, posso falar? Dá licença, me deixa falar? Então, agora a gente vai deixar... bem assim mesmo. Né? Então, a gente queria te ouvir. Ai, desculpa, eu não estava olhando o chat, desculpa. É que eu fico olhando aqui, viu? Estou vigiando, Gabi. Não, fica tranquila, fica tranquila. Eu sou a Neide, eu sou daqui da Universidade Federal de Pernambuco, né? E venho trabalhando com criança há muito tempo. E é muito interessante isso que você diz e a nossa responsabilidade na questão da formação, né? E aí começa com a própria, assim, a nossa postura diante dos alunos. Então, a primeira porta, né, que o aluno tem contato com a criança e com sua família é uma observação de um atendimento nosso. Então, essa já começa sendo a grande diferença. Como é que eu recebo essa família? Né? Que tipo de pergunta eu faço para ela? E o mais importante do que a pergunta que eu faço é como eu escuto. Tá? Então, como é que eu estou escutando? Realmente eu estou pegando as informações? Eu estou pegando o que tem nas entrelinhas? Né? Quando eu faço aquela pergunta para a mãe, tá, nasceu, o parto foi normal, foi cesárea? Doutora, a senhora não sabe como foi? Sim, mas normal ou cesárea? Então, deixa eu contar. Quando ela fala isso, deixa eu contar, ela já está sinalizando, olha, eu preciso passar outras informações. Né? Eu não estou bem por outras questões. Né? Então, começa daí. Como é que eu faço? Né? Como é que eu me dirijo a essa família? Como é que eu escuto? O que é que eu escuto dela? Né? E às vezes vem aquelas coisas assim que você diz, no nosso poder, né? Sou poderosa, sei Supremo. tudo. Isso, porque afinal de contas eu tenho um diploma, né? Se essa mãe está fazendo tudo errado, né? E dá para eu dizer, se está fazendo tudo errado, por que eu não convido ela para experimentar fazer de uma outra forma, em vez de simplesmente sinalizar,
cartão vermelho. Você está errada, você está errada. Né? Mas, olha, ok, é assim que você faz? Tá funcionando? Tá. Tive uma ideia. A gente pode experimentar de uma outra forma? Tem um outro jeito, né? Aí, outro jeito. Então, ela vai se sentindo à vontade. Provavelmente, pode ser que não. A gente ainda também tem surpresas. Às vezes, a proposta que a gente dá para ela, de fato, não funciona. Precisa de ajustes. E quando eu escuto, aí eu vou percebendo. Minha ideia não era tão boa. Ainda está faltando. Então, vem também a nossa humildade de entender que, nesse processo, né, terapêutico, eu preciso estar analisando constantemente. Não sou a dona da verdade, não sei tudo, nem tudo que eu for apresentar para essa família de forma específica vai funcionar. Então, esse eu acho que é um grande diferencial. Eu não sei e nem quando se eu me coloco nesse quando eu me coloco nesse lugar de fazer essa escuta, de perceber que, olha, essa família pode me trazer ideias, e pode me trazer ideias muito boas, que eu disse, uau, que sacada fantástica que essa mãe teve, né? Que essa avó teve, que esse pai trouxe. Ora, quando eu estou aberta para isso, vai longe. Aí, de fato, fica esse processo de parceria, né? Não é uma orientação que é dada, não é um treino que ela vai fazer. Ela pode até sim estar treinando, porque eu também vou estar trabalhando com habilidades que eu não tinha, que eu não domino. Então, eu preciso treinar, mas não o treino naquela perspectiva de treina para fazer certo. Treina porque isso... É funcional, né? É diferente. Exatamente, exatamente. É na perspectiva de eu melhorar as minhas habilidades e de eu descobrir melhor a forma como eu posso estar trabalhando com esse meu filho no meu ambiente. Não aqui nessa sala, nesse consultório com essas pessoas maravilhosas. Não. O que eu tenho lá em casa. Né? Então, isso é essencial. Quando você se coloca nessa postura, fica muito mais fácil de você abrir a porta e dizer, ei, fica aqui dentro. Né? Eu costumo atender com a família dentro. Né? É um grande desafio. Tem hora que não funciona nada. E aí você pensa, não funciona nada, funciona. Porque aí a família vem te dar um presente assim, te dá aquela tapa de luva e diz, ei, acorda que é isso que você quer. Você quer que essa criança fique funcional lá para o mundo, não que ela fique bonitinha aqui, dentro dessa caixinha, né, da sala que eu atendo. Não, é lá fora. Então, se está funcionando lá fora, ora, bem-vindo ao mundo real. Então, isso é muito, muito interessante. Quando você fica muito mais à vontade. Eu estranho quando eu não estou com os pais na sala. Né? Para mim é esquisito, não funciona, né? Então tem que estar e você tá sinalizando, olha, ele está fazendo isso, olha que bom, né? E você vai explicando também, você vai desmistificando a terapia ocupacional, porque você começa a explicar por que eu estou fazendo isso, né? E a mãe vai, vamos dizer, vai aderir, né? Vai ser aquela mãe que vai ser bem, bem parceira, aquela mãe que não vai estar dando trabalho nenhum, porque ela vai entender o que a gente está fazendo. Porque a gente começa a estar fazendo a tradução. A gente sai daquela linguagem bem técnica e a gente vai dizendo, olha, por que eu fiz isso? É por isso que quando ele está lá em casa, entendi. E aí a ficha vai caindo. E aí você também vai pegando. Não precisa nem parar para fazer a orientação, lá em casa, que permite que ele faça isso. É isso que eu vou usar. Né? Então, era isso. Por isso que eu fiquei assim, me coçando, né? Quando a gente sai desse lugar, fica muito fácil da gente abrir a porta e da gente tá dizendo, ei, vem comigo, vamos construir. Né? E a gente tem grandes surpresas.
Com certeza. Boas. E aí Eu levantei tinha... aqui a minha... Desculpa, eu levantei aqui a minha mão. Quando eu puder falar, você me avisa. Por mim, Posso... fica à Tá. vontade. Eu vou me calar, porque, olha, são 3, já vão 3 que falam muito, né, Cristina? Deixa eu me Então, calar. comigo, 4. Eita, denúncia. Nossa. Então, eu sou daqui de Fortaleza, e diferente de vocês, eu não venho da academia, né, eu venho da prática clínica mesmo, né, de 30 anos de clínica com infância, e ultimamente mais com a primeiríssima infância mesmo, e assim, sempre foi uma tônica da minha vida, essa questão de que como nós, terapeutas ocupacionais, abdicamos da extensão de intervenção que a gente tem. Porque, voltando para a história, historicamente, você vai ver, quando a Slagle estabelece a primeira técnica em terapia ocupacional, treinamento de hábitos, né, ela está atrás de espaços de saúde para que estes possam retornar ao cotidiano, à vida, ao contexto, ao ambiente, o que quiserem, dependendo aí das teorias que a gente segue. Mas como a gente abre mão da questão do cotidiano, e quando a gente começa a ser invadida nessa dimensão, porque as outras pessoas, alguém tem que dar conta disso, desse trânsito, do que sai dessas especificidades desse ser humano na relação com a sua vida cotidiana, com a sua vida ordinária, com a sua vida de todo dia, não é? E a gente abre mão disso muito fácil, né? Tem até vergonha de dizer que está... Olha, o banho, né? Assim, olha, eu sou a pessoa do banho, né? Enfim, do banho, do comer, do vestir, do viver, do subir no ônibus, descer do ônibus, né? E a gente abriu muito mão disso, em detrimento dessa onda cientificista mesmo, né? E nos tornarmos portadoras de técnicas e métodos, em detrimento da utilização de se empoderar por isso, né? E transmitir isso para o cotidiano, fazer o rebatimento. O primeiro lockdown de 2020, eu tenho certificação em IS também, mas eu não sou só integradora sensorial. O pessoal da integração sensorial ficou louco, porque não tinha o que fazer. Porque todo mundo tinha deixado de ser TO para ser IE, para ser só integradora sensorial, né? Então, era uma confusão, até que foram descobrindo, vejam, eu gosto muito de live, gosto muito de participar de tudo, e estar muito inteirada nas coisas, e aí descobriram que podia fazer um rebatimento disso em casa, descobrir a casa das pessoas, né? Então, assim, eu disse, como a gente abre mão disso? E outra coisa que eu acho que a gente tem um lugar privilegiado, quando se pode se ter, eu acho que é fazer essa costura na equipe, a costura da equipe. O que é que pode ser rebatido? O que é que a minha colega fono baixa como um ato institucional número 5, que é assim, tem que tirar a chupeta desse menino. Aí você vai ver que quando chega lá dentro da casa do menino, na vida diária, da coisa, no acontecimento, da escola, não tem a menor condição, que a gente vai ter que fazer um processo para que isso possa vir a acontecer. Então, vamos tirar as fraldas, vamos... E aí as coisas não dão certo, não dão, né? Então, assim, essa costura, sabe, na equipe, eu realmente vivencio muito isso. Quando a equipe não me procura, sou eu que procuro, sou eu que cavo, sou eu que levo, sou eu que... Porque eu acho que eu acho, não, assim, à luz dos pressupostos teóricos que me guiam em terapia ocupacional, eu acho que terapia ocupacional é movimento, é costura entre realidade interna e externa, entre o singular e o coletivo, entre todas essas questões, entre a técnica e a subjetividade. Então, eu passeio muito fácil nisso. E vejo, não é à toa que no autismo, acho que muito mais as pessoas de fora reconhecem isso
da nossa profissão, que às vezes a gente fica até assustado. Por exemplo, eu tinha colegas psicanalistas, ou pedagogos, ou fonoaudiólogos, ou os próprios físicos, e tudo. Cristina, vamos resolver isso aqui desse jeito e tal, não sei o quê. Vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente arruma isso aqui, né? E os pais também reconhecem isso, né? Não é à toa que uma das últimas pesquisas daquele site do Autism Speaks, qual era a profissão que os pais elegiam como mais fundamental para o tratamento dos seus filhos? Era a terapia ocupacional, né? Por toda essa movimentação que ela proporciona. Pronto, era só isso que eu queria colocar. Não, eu acho que a gente tem muito sobre essa costura, sobre como que a gente olha para esses contextos, para todas essas diferentes realidades, na verdade, dentro da vida de uma criança, né? Porque a criança a gente não era para a gente olhar só para essa criança na sala de terapia. Não era, né? Como você falou, na TO já está isso lá. Já está para a gente olhar isso, para além... Desculpa, disso. Gabriela, não é nem só olhar a criança na sala de terapia, porque nem isso se olha para a doença da criança. Exato. Então, eu não sei qual foi acho que essa busca por especificidade, por especialização, acho que foi levando a gente para esse caminho. Mas eu acho que tem algumas coisas que vocês estão falando, assim, que eu acho que eu queria só retomar uma coisa que a Eneida, né? A Neide, desculpa. Que a Neide comentou, né? Que o primeiro lugar onde os alunos podem ver esse portas abertas é a gente, né? E quando eu falo a gente, é o professor com os seus nos locais de atuação, né? Que eles vão observar. E acho também que é dos profissionais que aqui, por exemplo, a gente tem a questão do estágio, a parceria é com os profissionais que estão na prática clínica, né? Então, tem esses dois momentos. E aí, eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente precisava olhar, assim, diferente e modificar, além do que a Neide falou, de como a gente conversa, como que a gente escuta, qual que é a nossa escuta, e também como que a gente fala sobre família, né? A linguagem que a gente usa quando a gente fala sobre família. Porque ela é uma linguagem que está permeada de muitos aspectos negativos, né? É comum a gente ver profissionais falando da família que é negligente, ou da família que é superprotetora, ou da família que está em luto, ou que não aceitou, ou que é sempre uma comunicação que é permeada de coisas negativas. Então, como que a gente, com o nosso aluno, né, como que a gente comunica sobre essa família, né? Porque isso já diz muito de como a gente se relaciona com essa família, né? Eu acho que sobre a questão da portas abertas, né, e da família estar junto, vendo o que a gente faz e como a gente faz e pensando em estratégia junto, quantas vezes a gente realmente sentou com essa família para experienciar uma orientação, né? E não só passar a tal da orientação de como fazer, né? Mas quantas vezes a gente identificou junto qual que é a melhor forma de fazer? E eu concordo plenamente quando a gente... Já passei por muitas dessas situações na prática clínica, da família vir com propostas e adaptações e ideias que são muito boas, Às vezes precisa pensar como efetivar, melhorar um pouco o material, um material mais durável, mais resistente, enfim, uma forma de fazer que contribua para aquilo. Mas já tive muitas mães chegando com a solução pronta, que precisava, às vezes, né, só de alguns ajustes, mas com uma ideia muito boa. Por quê? Porque é ela que está lá no dia a dia. A cereja do bolo, né? A gente só colocava a cerejinha. Exato, né? A gente pensa, não, mas então esse material existe para comprar, já tem pronto, né? Um material durável, adequado, Enfim, e não só falando de adaptação em si, né? Mas falando de estratégias mesmo, de como fazer algumas coisas, né? Como cuidar, como facilitar,
Só que a gente, às vezes, não olha para isso, ou acha que não pode olhar, porque tem que ser o detentor do saber a dizer tudo, como que essa família vai fazer, né? E não, tem que olhar para essas coisas e potencializar essas estratégias, essas ferramentas, essas formas de fazer, né? Não tem um jeito só de fazer as coisas. O próprio treino funcional, né? Não tem um jeito só de fazer. A gente tem uma população tão diversa e estratégias de intervenção tão diversas que não dá para a gente achar que existe só um jeito de fazer. Não existe, né? Então, e a família é um grupo muito importante para trazer mais possibilidades, né? Então, Eu acho que uma coisa interessante, Gabriela, é a gente perceber também que existem alguns tipos de família, né? Tem aquela família que vem e participa do atendimento boa. Tem aquela família que diz assim, não, ele vai ficar e eu vou lá para fora, eu vou esperar, né? Eu já tive situações em aulas práticas onde a mãe disse, não, ela vai ficar. Eu vou ficar aqui fora mesmo, doutora, pode deixar. Tudo bem. Só que aí eu comecei a perceber que ela estava, que a gente fica vendo a sombra, né, por baixo da porta, e ela estava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, na frente da sala. E em alguns momentos ela chegava a encostar o ouvido na porta para ver se escutava alguma coisa. E isso aí foi uma coisa interessante, porque eu comecei a dizer às alunas, e comecei a colocar a situação para elas. Tipo assim, se fosse o seu filho, como é que você ficaria de você entregar seu filho para uma pessoa que você nunca viu, para ela ficar trancada com seu filho dentro de uma sala, sem você saber o que é que ela está fazendo com ele? Né? Então, a gente tem que ter essa compreensão também dessa ansiedade, dessa angústia que a família passa, e na maioria das vezes é a mãe que passa, né? Vivendo essa situação, né? Porque, na maioria das vezes também, uma família já tão machucada, com informações tipo essa que você disse, você super protege, você não sabe fazer, você não entende que é para fazer assim, né? Então, você já tem um filho com uma certa deficiência. E ainda por cima, você recebe toda a carga, né? De uma pessoa que você entende ser conhecedor, ser detentor do saber, né? E você vem com toda essa, despejando toda essa negatividade para cima da família, né? Já tão machucada, que é meio complicado, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa não só refletir, mas realmente colocar em prática, sabe? E aí, quando Cristina fala da questão da terapia ocupacional pura, eu fico, mais uma vez, eu fico satisfeita em, graças a Deus, perceber que ainda existem terapeutas ocupacionais que estão defendendo a terapia ocupacional. Eu não sou contra as especificidades, longe de mim ser contra elas. E quando a Heloísa diz assim, é uma angústia, né? A gente perceber isso nos profissionais, em especial nos novos profissionais, né? Porque a gente está perdendo. A terapia ocupacional parece que está escorregando por entre os dedos da gente. Né? E isso também me angustia. Né? E isso também dificulta esse processo de percepção de quem é esta família. Né?
E como é que eu vou fazer para que a nossa assistência ela seja bem vista por essa família, ela seja entendida por essa família, ela seja comungada por essa família, né? Se eu começo a me deter apenas nas especificidades, eu vou esbarrar nisso aí, né? Então, eu vou afugentar essa família, né? Então, é uma responsabilidade muito grande da gente que eu acho que pensa assim, né? No que eu chamo da essência da terapia ocupacional, a gente que pensa assim, é uma responsabilidade muito grande, em especial para o que a gente está passando para os nossos alunos, né? Que terapia ocupacional a gente defende, né? E a gente pratica. Então, preciso pensar. Esse é um ponto que me inquieta, assim. Eu oriento estágios e, né, já atuei em clínicas também, e escolas e centros de atendimento, e tenho essa inquietação com essa... Eu não sei se é onda, se é moda ou se é o momento, eu não sei, mas assim, o entendimento de que se você não tem uma formação numa intervenção de uma determinada terapia ou de uma determinada abordagem ou de terapias intensivas, você não é TO, né? Isso me incomoda em que sentido? Não desvalorizando todas essas intervenções, essas terapias, eu acho elas fundamentais, mas para determinados momentos, para determinados casos, né? Ações específicas. Questões específicas, mas eu vejo, assim, na prática, a gente tem muito aqui, por exemplo, clínicas abrindo vagas para TOs. Só contrata se tiver formação em tal abordagem. Então, se você não tiver essas formações, você não sabe ser TO? Você não pode... você não pode contribuir com essa criança, né, com essa família, você não... isso me incomoda um pouco, porque daí parece que essas terapias, elas vão indo cada vez mais para questões bem específicas, né? E elas são melhores, elas estão acima da terapia ocupacional. Em vez de fazer aqui também parte, é assim, né? Em vez de fazer parte... né? Como um momento propício para aplicar aquilo. Né? Assim, olhando esse todo e essas abordagens fazendo parte, né? Podendo, inclusive, ser... eu não faço, mas acho que é o momento que seria... Vai com outro TO que faz, né? Mas, assim, parece que, pelo menos nessas clínicas que eu conheço, assim, a intervenção está virando isso. Você vai lá para fazer essa abordagem. E assim você vai fazendo essa abordagem, essa terapia que deveria ser intensiva, ou em algum momento, ou para algum objetivo específico, e aí vira o processo da TO, né? E aí, porque, na verdade, né, Gabriela, ao invés de você colocar todas as técnicas, os métodos, como um recurso, isso, um recurso. Você vira o próprio recurso. Exato. E aí você fica brigando pelo recurso. De quem é esse recurso? Aí é uma confusão danada. Porque as próprias pessoas que criaram o recurso deixaram as coisas abertas, e aí fica uma briga no mundo para saber de quem era o recurso de quem, né? E aí volta a olhar de novo para aquelas habilidades específicas, né? Sem olhar como é que isso reverbera no funcional, no cotidiano, no contexto, nos diferentes ambientes, né? Não faz a costura, né? Você pode ter uma melhora ótima ali, uma capacidade boa naquele momento, mas isso está se traduzindo em funcionalidade? Tem um teórico aí de Pernambuco, que vocês devem conhecer, antigo, né? Que é o Luiz Gonzaga Leal, que hoje ele não é mais TO, né? Mas ele vai dizer que o terapeuta ocupacional é um desmanchador de cercas e administrador de esperanças.
para você desmanchar cercas, você tem que ser muito bem informado, sim. Não é uma demonização contra as técnicas, não. Quanto mais você souber, mais capacidade de jogo de cintura você tem. Mais recursos. Mas é para desmanchar essas cercas. Não é para virar a criatura na performance daquele recurso, né? É por isso que eu achei sensacional o que você colocou, Cristina. Eu até escrevi aqui, deixar de ser TO para ser IS. Né? Você colocou isso. E isso é uma grande inquietude minha, já há algum tempo, né? Como a Gabriela colocou, contrata-se terapeuta ocupacional com, né? Não contrata-se terapeuta ocupacional, só contrata-se terapeuta ocupacional com essa especialização, com isso. Eu acho que as técnicas... Contrata-se a especialização, né? Eu acho que as técnicas, os modelos de intervenção, eles vêm e eles têm que ser integrados à terapia ocupacional. São novos recursos, né? Isso é ciência, né? E a gente tem que valorizar dessa maneira. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E como TO aposentada, né, da universidade, eu me questiono, às vezes, assim, como se está levando o aprendizado do ser terapeuta ocupacional em meio a tantas técnicas. Nos meus últimos anos trabalhando lá na Unicamp, eu ouvia muito os alunos perguntando muito mais sobre tal modelo de intervenção, tal técnica, do que perguntando sobre terapia ocupacional. Ou perguntando sobre a família. Sim, porque a família... E aí a gente volta para o assunto da Gabi, né? Então, porque a família está dentro dessa questão da terapia ocupacional. Exatamente. Se você ensina uma técnica apenas, será que dá para saber ou para compartilhar qual é a visão de família que esse modelo tem, que essa técnica tem? Então, me preocupa um pouco isso, né? E eu acho que sem família a gente não faz terapia ocupacional, porque a gente não faz terapia ocupacional dentro da instituição, né? Eu acho que uma das grandes, né, dos grandes princípios da terapia ocupacional é justamente esse, né? Você trabalhar com a pessoa para que ela desenvolva habilidades, para que ela possa ser um ser social, participativo, ativo, né? Não para ser bom dentro da instituição, onde eu tenho todos os equipamentos, todo o aparato necessário para aquilo. Então, às vezes, me preocupa um pouco essa inversão, né, de valores. E parece que, muitas vezes, né, nessa imensidão de novos modelos e novas técnicas, nem sempre a família é tão valorizada, o cotidiano dessa criança é tão valorizado. Posso até estar enganada, né? Mas me preocupa como a família está sendo vista dentro de tudo isso. Com tantos cursos, né? Toda hora a gente vê aí divulgação. Curso disso, capacitação para isso, curso daquilo, técnica tal, modelo tal, bababá, babá, babá, babá. E aí você tem um certificado. 2 semanas depois, a pessoa que fez aquele curso não praticou, não falou como aplicou aquilo na terapia ocupacional e já está formando novas pessoas sem falar, né? Da TO e da sua relação com o contexto da pessoa, da família, do seu trabalho, né? É isso. Então, por isso que eu acho que E aí, voltando com a questão da família e das técnicas, né, e dos diferentes recursos, por isso que eu acho que é interessante quando a gente entende que a prática centrada na família, ela não é uma forma de fazer, ela não é um passos a seguir, né? Ela é uma forma de se relacionar com essa família, né? É a forma de entender os papéis dessas pessoas
dos integrantes, né, dessa grande equipe que Perfeito. atua com essa família. E aí, ótimo se eu tiver vários recursos e técnicas, né, para oferecer para essa família. E para dizer assim, olha, eu acho que esse é o momento ideal da gente pensar naquela técnica, naquela abordagem, naquela intervenção. Mas de que vale, por exemplo, uma terapia intensiva que depende ou da criança estar ali 5 vezes na semana, ou de fazer algo em casa, se naquele momento aquela família não tem condições de fazer isso, né? Então, acho que como que a gente usa esses recursos que são importantes, as diferentes abordagens técnicas, enfim, né? Treinamentos, capacitações, são importantes, como a Cristina falou, quanto mais você souber, mais ferramentas você tem para informar essa família, para negociar com essa família, para oferecer para essa família. Se você não sabe, mas conhece basicamente, conhece um TO que faça, né? Você consegue negociar com essa família e mostrar, olha, eu acho que esse é o momento, você tem condições agora é um bom momento? A gente vê, assim, clínicas, né, propondo intervenções intensivas, por exemplo, nas férias da criança, nas férias da família com a criança. Será que é isso que a família queria estar fazendo com a criança nas férias? Alguém conversou com essa família sobre isso? Alguém tentou entender para que essa família pensou de fazer nas férias? Eu acho que uma das coisas que a gente talvez tenha que mudar, e isso tem a ver com a nossa relação com a família, é da gente entender que essas crianças com deficiência, elas fazem reabilitação, habilitação para viver, e não vivem para fazer reabilitação e habilitação. Então, se a gente não consegue negociar com essa família, buscar os melhores momentos, que horas que a gente vai encher de estímulo, de abordagem, de técnicas, e que horas que a gente vai falar assim, essa criança precisa ser criança, e brincar, e estar com essa família precisa ficar um tempo também sem pensar em todas essas demandas, né? Então, eu acho que a gente também precisa mudar essa perspectiva. Então, é difícil, sim, quando a gente fala assim, mas o que eu faço para ser centrado na família? Né? Não tem, faça assim, assim, assado. Tem as premissas, tem a mudança de atitude, de linguagem, de comunicação, de estar aberto, né, para essa família. E aí, colocando todos esses nossos recursos, né? Mas entender a importância dessa família no processo de intervenção. Eu acho que, às vezes, sabe, Gabriela, talvez o que colabore muito para a gente entender, tipo, como é que eu faço para trabalhar com a terapia ocupacional centrada na família, é quando a gente, desculpa, é quando a gente se remete à experiência vivida pela gente. Entende? Eu acho que quando a gente tem uma experiência bacana com a nossa família, né, desde lá da infância, provavelmente, tudo faz crer que a gente, nos nossos atendimentos, a gente consiga resgatar essa importância e consiga chegar até essa família. Né? Não é fácil, realmente não é fácil você chegar na família, porque ela já chega para você blindada. Né? Ela já chega armada, né? Pronta para qualquer ataque seu. Então, ela já tem a resposta na ponta da língua, a maioria delas. Né? Ou com medo, né, Raquel? Ou com medo, exatamente, ou com medo. Se você disser chupe naftalina, ela vai dizer, pois não, doutor, eu vou chupar naftalina, que a senhora está dizendo que é para eu chupar, né? Então, eu acho que quando você tem uma... Eu costumo sempre perguntar às minhas alunas, no primeiro dia de aula prática, eu pergunto a elas, vocês brincaram quando vocês eram crianças? A gente brincou. Vocês gostavam de brincar? A gente gostava de brincar. Eu disse, e hoje, como adulto? Vocês brincam?
Então, elas ficam meio assim paradas, né? Uma olhando para as outras, porque a gente, infelizmente, a gente traz isso. A gente chega na idade adulta, então a gente perde certas coisas que não precisava a gente perder, né? Por que é que o adulto não pode brincar? O que é que impede ele de brincar, né? Então, se eu não entendo o brincar como uma coisa agradável, né? Uma coisa que me dê satisfação, como é que eu vou brincar, eu sendo adulta, com a minha criança que eu estou atendendo, né? Então, eu acho que tem muito da história da gente também, entendeu? Que pode ajudar e que ajuda a gente a chegar nessa família. Mas eu concordo que ninguém tá dizendo que é fácil, né? Porque realmente essa família normalmente já vem com história, e a gente já vem também com as nossas... Já vem com as nossas histórias também. Preconceitos, com os nossos, né, as nossas barreiras para essas famílias. A gente recebe a família, no primeiro momento já coloca essa família em caixinhas, né? Isso. Então, eu acho que realmente são barreiras aí derrubando, assim, né? E só a relação de parceria, uma comunicação honesta, peraí, mas calma, por que você está tão reativo? Porque, né, assim, é uma comunicação honesta, acho que é preciso... Exatamente. Né, deixar isso muito, muito claro, né, de início já, né? Porque os dois lados já estão permeados por toda essa história, né? Verdade. Meninas, tem alguma pergunta no chat? Eu não olhei. Não, né? Tem não. Tá. Eu só coloquei lá, Gabriela, se seria possível você disponibilizar a bibliografia. Ah, sim, Tá? Eu posso te mandar depois. Pronto, aí você Fica manda mais para o meu fácil, né? zap, que eu coloco no zap da gente, da roda. Tá? Claro, Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa, quer fazer mais alguma pergunta? Não? Não, Ok. só parabenizar e agradecer pela oportunidade de discutir sobre algo que é tão encantador para mim. Obrigada, Gabi. Imagina, eu que agradeço. Eu queria falar um pouquinho, eu acho que, assim, na verdade, a gente não tem muitas perguntas, né? Para a Gabi, eu acho que o que ela trouxe foram questões que a gente está refletindo, né, como terapeuta ocupacional. E eu acho que isso é extremamente importante. A gente discutir com outros terapeutas ocupacionais, refletir sobre essas questões tão importantes que ela trouxe e que, no final, assim, me deram muito orgulho, viu, Gabi? Estou muito feliz com as suas colocações, essa sua percepção de família, de terapia ocupacional. Eu acho que a gente precisa de mais rodas de conversa como essa, né? Rodas de conversa nas quais a gente, de fato, converse, né? Tem a participação das pessoas, trazendo suas visões, seus entendimentos, e que a gente possa refletir para sempre tentar melhorar, né, e ampliar esse nosso caminhar dentro da terapia ocupacional. Então, queria te agradecer, Gabi, por sua participação aqui com a gente. Tá bom? Imagina. Eu que agradeço, espero, né, como você falou, não são determinações, são reflexões mesmo, né? E aí, para a gente modificar isso na prática, a gente precisa refletir e ter atitude de mudar, né? Se a gente mudar o olhar, o resto talvez vá se encaminhando, né? Talvez a gente resgate, inclusive, coisas que a gente já sabia, né? Isso. Mas que talvez tenha ficado perdida aí no meio do caminho. Adormecidas. Eu que agradeço o convite,
espero ter contribuído, mas também aprendo muito, né, nessas rodas de conversa que a gente realmente troca. Espero ter atendido aí as expectativas suas e da Raquel, né, de trazer a temática, e fico à disposição também para a gente continuar, né, fazendo trocas e, enfim, é um campo que eu tenho muito interesse de continuar estudando e praticando, né? Então, eu fico à disposição. Ok, Gabi, muito obrigada. A gente agradece bastante a sua contribuição. Eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto, que eu não falei no começo. Na verdade, essa atividade, né, iniciou no começo da pandemia, lá em 2019, quando nós tivemos o primeiro isolamento, e aí as aulas foram suspensas, e eu me reuni com as monitoras da disciplina e disse, e agora? O que a gente vai fazer com as alunas? Né? A gente vai deixar elas lá, em casa, sozinhas, soltas? E surgiu a ideia de fazer esses encontros, que a princípio seria para a turma de terapia ocupacional na infância, né? E a gente começou com a primeira roda de conversa, com a segunda, e a coisa foi tomando um vulto maior do que o que a gente esperava. Foi um dizendo para o outro, e não vinham só as alunas da disciplina, vinham outros colegas daqui de Recife, depois começou a vir gente de outros estados, e aí, depois de um tempo, eu me reuni de novo com as meninas e disse, olha, a gente não pode ficar só na ideia, então, vamos transformar isso em projeto de extensão. Então, hoje, a roda de conversa é um projeto de extensão, registrado, né, na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente continua, a gente tem encontros mensais, né? A cada mês a gente tem um encontro, a gente faz a divulgação nesse grupo de WhatsApp, que ele é apenas para divulgação da roda de conversa, nada de bom dia, boa tarde, boa noite, é só para divulgação da roda. E, assim, tem sido uma experiência muito boa, muito boa. A gente tem tido conversas muito interessantes, discussões muito ricas, né? E a gente pretende renovar esse projeto, né? Ele deve estar encerrando o tempo dele normal, se eu não me engano, em setembro agora, próximo, mas a gente vai pedir a renovação do projeto, né? Porque a gente acha que é uma coisa interessante. A gente tem um sistema de avaliação também, né, do projeto. Então, você vai receber, Gabi, uma avaliação, um instrumento para você responder, né, como palestrante, e as pessoas também vão receber como ouvintes. Isso é interessante para a gente registrar lá no relatório da gente, né, do projeto. E a gente está caminhando, né, com o projeto. A gente acha que tem sido bem enriquecedor, não só para nós profissionais, mas para os alunos também. As meninas que estão envolvidas na monitoria têm sido um motivo de aprendizado muito grande para elas, né? Então, a gente só tem a agradecer as pessoas que já participaram com a gente palestrando, né, e as pessoas que dedicam esse tempo, né? A gente, às vezes, chega no final do dia, já está tão cansado, né? Hoje mesmo eu disse a Laís, eu estou tão cansada, mas hoje parece que o cansaço vai embora, né? Quando a gente começa, o cansaço vai embora. E a gente fica satisfeito também com a disposição das pessoas de estarem aqui. Ó, a gente já está quase 15 para as 10, né? E a gente está aqui, tudo, né? Então, a gente só tem a agradecer mesmo, e
contar também com sua participação em outros momentos, tá? E dizer que a gente está muito feliz e que foi muito bom, foi muito enriquecedor sua fala de hoje para a gente. Que bom, obrigada. Tá bom? Raquel, eu acho que vocês tinham que divulgar mais isso, porque eu acho que uma coisa bacana que tem esse projeto é que a gente tem contato com terapeutas ocupacionais de diferentes estados desse nosso tão grande Brasil, né? E isso é muito bacana, né? A gente está discutindo, refletindo com essas pessoas que estão em situações completamente diferentes daquela que a gente vive num determinado estado, numa determinada situação, o TO que está na clínica, o TO que está na universidade, o aluno, o profissional, né? Eu tenho procurado divulgar aqui entre os meus contatos, mas eu não sei, entendeu, como que a gente poderia fazer. Acho que a Gabriela agora também, obviamente, vai passar a receber, né, os contatos das próximas rodas, e aí a gente divulga também, né, vai divulgar para outras pessoas, porque eu acho que seria muito interessante a gente ter também outros alunos, né, de outros locais participando. Isso, é verdade, Luísa. Conversa. É verdade. É bem bacana. Vou tentar fazer um contato com o pessoal da PUC, aqui de Campinas. Quem sabe a gente consegue trazer alguns alunos para participar dessa roda aqui, para haver uma integração maior do pensar sobre a TO, né? Isso. Isso é tão gostoso, tão bom. É isso. Parabéns, Raquel, pela proposta, viu? Obrigada, querida. Parabéns mesmo. Eu acho que essa nossa roda hoje, ela foi meio que uma prévia para aquilo que você está pensando para o mês que vem, né? Pois é, da próximo mês a gente já tem uma coisa aí engatilhada, mas eu vou estar entrando em contato com a pessoa amanhã. Hoje realmente eu não tive tempo de entrar em contato com ela, mas amanhã a gente vai conversar e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Vamos deixar esse povo aí na expectativa. Isso, vamos deixar na curiosidade. Isso. Eu queria agradecer também a você, Gabriela, em nome de todas as monitoras. Foi muito, muito bem explicativo, sabe, pra gente. E eu queria que quem puder, né, abrir as câmeras para a gente fazer um registro no final, com todo mundo sorrindo para foto. Isso. Mas tem conta que a gente não está cansado. 1, 2, 3. A Neide. Ah, tá ligando agora. X. Pronto, todo mundo lindo. Obrigada, gente. Ok, pessoal. Boa noite. Foi um prazer ficar com vocês. Tenham uma boa noite de descanso e tranquilidade e de preparação para o dia de amanhã. É isso aí. Obrigada, Virginia. Tchau, boa noite a todas. Tchau, valeu. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite.